Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 95 550 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Bem, pessoal, mais uma vez aquele recado. Na quinta-feira agora da semana que vem, dia 16 de janeiro, às 19h30, eu serei um entrevistado lá no Critique Podcast, às 19h30 ao vivo. Então, caso vocês queiram acompanhar, eu estarei lá falando sobre os assuntos de sempre, economia política, filosofia, estratégia empresarial, finanças corporativas, fusões e aquisições e, obviamente, como é um podcast um pouco mais extenso, um bate-papo, eu vou falar também sobre assuntos da minha vida pessoal. Então, se vocês tiverem interesse, é só acompanhar lá na quinta-feira, 16/1, às 19h30, no Critique Podcast. Tá ok, pessoal? Bem, tem várias e várias perguntas que me foram enviadas, né? Na verdade, comentários de uma econocoach que acho que me citou no Twitter dela e acabou colocando no Instagram, aí muitas pessoas me mandaram, inclusive pessoas conhecidas, né? Eu não, como eu falo assim, o meu debate é com ideias, né? Eu não debato com pessoas, nem baixo nível para falar de outros assuntos que não sejam os assuntos aqui que eu costumo traçar aqui sobre ideias, tá? E essa pessoa parece que fez ataques pessoais, né? Alguns ataques bastante pueris até quando fala de profissionais, né? Assuntos profissionais, falou naquele vídeo que eu falei sobre marxismo, né? Ou se os marxistas poderiam trabalhar no mercado financeiro. E aí fez algumas críticas dizendo que economista esquerdista, como que economista esquerdista pode dar conselho de investimentos? Então, assim, umas críticas bem pueris, né? Então, não merece aqui, apesar de muitos de vocês ter pedido para eu falar sobre isso, não merece digamos assim, o meu tempo aqui, porque como ela não falou nada sobre ideias, né? Então não tenho o que debater. E essa coisa de falar de Marx, eu nem vou questionar se a pessoa leu Karl Marx, né? Porque se é uma pessoa liberal, ama os Estados Unidos, não leu nem o Alexander Hamilton, que é o pai fundador da economia política americana, né? Dos Estados Unidos. Se ela não leu nem o Hamilton, obviamente, ela não vai ter lido o Karl Marx. Então não tem como debater com ela. Tá ok? Fica só esse registro aqui, porque, dando satisfação aqui, muitos de vocês pediram para eu fazer esse comentário, mas dentro dessas premissas que eu acabei de passar aqui, eu não vou debater. Os ataques pessoais que ela me fez, eu vou acabar falando lá no Critique Podcast, então é só vocês me acompanhar lá, tá ok? O nosso canal, o nosso podcast é para falar de assuntos sérios, eu não vou baixar o nível e entrar nessas discussões. Então, vamos aqui à primeira pergunta de hoje. Bom dia, professor Cobori. Gosto muito do seu canal, acompanho sempre que posso. Eu vi um vídeo seu falando sobre taxação de ricos, se eles fugiriam do país ou não. Eu gostaria de fazer uma pergunta em cima desse assunto. Um rico que tem uma empresa que se começar a ser taxado, ele não repassaria esse imposto nos produtos que ele comercializa, que ele fabrica nessa empresa? E no final, quem pagaria o pato não seriam os pobres? É uma dúvida sincera minha. Meu nome é Júlio, eu falo de São Luís do Maranhão. Bem, Júlio de São Luís do Maranhão, vamos lá. Sempre tem essa dúvida, né? Eu vou pagar mais imposto, vou repassar para o preço, aumentar meu preço e isso vai acabar prejudicando o consumidor final, que geralmente são as classes menos privilegiadas, né? Na realidade, o mercado não funciona bem assim, tá, Júlio? Você não consegue praticar simplesmente o preço que você quer, né? Você pratica o preço do mercado, até porque você tem concorrência, a menos que você seja um monopólio, né? Mas se você tem concorrentes, você não vai aumentar o seu preço, sendo que o seu concorrente não aumente, né? Se você pode questionar, que fala, todo mundo combina, todo mundo repassa esse aumento de imposto para os preços, e o preço acaba subindo de uma forma geral. Isso depende também das condições da economia. Todo mundo pode subir o preço e simplesmente vender menos, né? Que a gente
estuda aí microeconomia, né, a elasticidade do preço da demanda. Então, dado uma quantidade e um preço, você tem uma receita, né? Então, se você aumenta o preço, a quantidade tende a cair, tá? Você, dependendo das condições da economia, né? A menos numa economia superaquecida, e aí é o que a gente chama de inflação, né? Uma economia superaquecida, sem capacidade ociosa na economia, os preços aumentam por outros motivos, tá? Não por esse. Então, não teria essa preocupação. E outra, essa taxação dos super ricos é sobre dividendos, né? E, se não me engano, o vídeo que você está comentando que eu falei, já é uma taxação sobre renda e patrimônio, sobre herança, sobre um monte de coisa, não tem muito a ver com a produção. O que tem a ver com a produção é você passar a taxar dividendos. Então, existe um estudo de você taxar menos a produção da empresa e passar a taxar os dividendos que são distribuídos aos acionistas, que hoje são isentos de imposto de renda. Então, talvez que você esteja imaginando, o acionista fala, bom, agora eu vou ter que pagar mais dividendos, então para compensar esse imposto que eu estou pagando sobre dividendos, eu teria que ter mais lucro. Para ter mais lucro, eu vou aumentar mais o meu preço. Então, você vai acabar na mesma colocação que eu fiz anteriormente. Não é essa a preocupação, até porque esse vídeo que eu falo, taxando super ricos, é taxar herança, taxar patrimônio, e a parte de taxação de renda é taxar dividendos que hoje são isentos de imposto de renda. Espero ter respondido a sua dúvida. Vamos aqui à nossa próxima. Boa noite, professor Cobori. É excelente te ouvir sempre, todo dia escuto e vejo seus vídeos. Vamos lá. Poderia explicar mais sobre as NTN-Bs, principalmente 2045 sem cupom? Como que a taxa de juros Selic pode influenciar na taxa pré desse título? E, além da só a Selic, como que a taxa pré é precificada? É só oferta e demanda ou tem outros fatores que influenciam? Dá uma aprofundada melhor como que a taxa pré é precificada no mercado, além de oferta e demanda. E eu sei que quando a taxa sobe, o título ele desvaloriza. Bem, você não, como eu sempre recomendo, não falou nem o nome nem o local onde a gente fala, né? Mas, como é uma dúvida técnica e muitos de vocês... porque a visão do canal agora, todo mundo manda poucas perguntas técnicas, né? Sobre finanças corporativas, fusões e aquisições, sobre, no caso aqui, renda fixa, precificação de títulos públicos. Sempre que me mandam, a equipe seleciona e eu respondo as dúvidas técnicas. Então, foi selecionada essa aqui, porque ultimamente o pessoal não tem mandado muitas dúvidas técnicas. E eu até entendo, né? A gente quer entender um pouquinho mais sobre economia, filosofia política, né? Economia política, então está um pouco mais escassas as dúvidas técnicas. Mas se vocês enviarem, eu respondo, né? Essa dúvida aqui é bem técnica sobre precificação de título público. No caso aqui, uma NTN-B, né? E segundo você, uma NTN-B sem cupom, uma NTN-B principal, ou seja, só tem o principal lá na data de vencimento. Então, vou explicar. Eu dei aula há muito tempo no IBMEX sobre renda fixa, mercado financeiro, mercado de capitais, e eu ensinava exatamente como que se precificam os títulos públicos. A NTN-B é aquela que tem uma fórmula um pouquinho maior, porque tem muitos cupons e tem muitos detalhes que você tem que levar em consideração nas fórmulas lá para você calcular o preço de uma NTN-B. Eu vou explicar aqui, obviamente vai simplificar o seu, porque só tem o principal no final, não tem os cupons. Você falou de 2045, ou seja, falta 20 anos ainda para ela vencer. Então, teriam aí 20 fluxos anuais para você trazer a valor presente. Se ela tivesse cupom, você teria aí 40 fluxos para você calcular. Nada que você não jogue numa planilha e faça isso rapidamente, né? Porque são cupons semestrais, seriam 2 cupons por ano, então 20 anos são 40 cupons mais o principal no final. Você teria aí 40 fluxos para trazer o valor presente. Então, 6% ao ano seria taxa equivalente 2,9563. Eu sei de cabeça, né? Porque dei aula há muito tempo, né? Sobre esses assuntos, então eu tenho esse número de cabeça. Então, 6% ao ano é igual a 2,9563 ao semestre, né? Na taxa equivalente. Então, você teria que, cada fluxo desse, você teria lá o cupom no numerador e no denominador 1 mais a taxa, que é a taxa pré que você falou, elevado ao tempo restante. E seria uma taxa equivalente, né? Então, a taxa está sempre ao ano. No caso aí do cupom é semestral, você teria que transformar isso numa taxa semestral e depois ainda colocar ali os dias que faltam para receber o cupom. No seu caso, a gente não vai calcular esses 40 fluxos porque vai ter só um fluxo lá no final. Você falou que é um título que não tem cupom, então seria os 100% lá no final.
Como que é a precificação de uma NTN-B? É a cotação vezes o VNA, que é o valor nominal ajustado projetado. Por que projetado, né? Você fala, toda NTN-B vale 1.000 no lançamento, né? Então, quando esse título foi lançado, ele valia R$1.000. Digamos que ele foi lançado há 10 anos atrás. Então, você vai atualizar o valor nominal atualizado de 10 anos. Então, ele valia 1.000 lá quando foi lançado, você vai atualizar ele até a última data que se tem o IPCA publicado pelo IBGE, que é no 15º dia do mês. Então, digamos que agora a gente está no dia 10. Então, você só vai ter essa taxa até o dia 15 do mês anterior. Então, você vai ter que projetar essa taxa, aí você faz um cálculo de taxa equivalente, um IPCA projetado, que é divulgado também, é projetado, você vai ver equivalente só até o dia 10, porque o próximo IPCA só vai ser divulgado no dia 15. Mas você vai fazer esse cálculo projetado. Então, é valor nominal atualizado até o dia 15 do mês passado, projetado até o dia 10 desse mês. Você vai ter o VNA projetado, que a gente chama valor nominal atualizado e projetado. Então, digamos, foi 1.000 lançado há 10 anos atrás, digamos que hoje esteja, sei lá, 2.000 e alguma coisa. Você calculou tudo, deu 2.000 e alguma coisa. Aí você vai ter que pegar esse VNA projetado e multiplicar pela cotação. É na cotação que está expressa a taxa pré. No VNA, obviamente, está a taxa pós, que é o IPCA, e na cotação vai estar a taxa pré. Então, digamos que você está sendo negociado lá 8,37%, que é o IPCA mais 8,37%. Então, estou chutando aqui, tá? Então, um valor qualquer, só para a gente usar de exemplo. Então, você vai ter, essa cotação vai ser 100% dividido por 1 mais 0,0837 elevado à taxa equivalente. O que é a taxa equivalente? Falta 20 anos. Então, essa taxa é anual. Então, no denominador da taxa equivalente, 252 dias úteis, que são utilizados dias úteis, mais a quantidade de dias que faltam. Digamos, falta, falei, 20 anos. Então, 10 vezes 2.500, vai 5.000 e tantos dias, dividido por 252, você vai achar exatamente o cálculo dessa cotação. Aí vai dar um percentual. Aí você vai multiplicar esse percentual pelo VNA projetado, vai dar o valor do título. É assim que se precifica uma NTN-B, tá? Parece complicado, mas obviamente você fazer na mão vai ser um pouquinho mais complicado, mas eu, quando dou aula, eu sempre faço os alunos fazer na mão, porque você só aprende quando você faz na mão. Depois, obviamente, você joga isso numa planilha e você só joga os números lá e ele vai fazer a conta para você rapidinho. Mas essa é a lógica. E como que é definida essa taxa pré? Com base na taxa Selic. Como que o Banco Central define essa taxa no mercado, que acho que é a sua principal dúvida, né? Então, digamos lá, o Copom definiu que a taxa Selic, a meta, tanto que ela, na reunião do Copom que divulga, é a meta da Selic. Então, a meta da Selic é 12,25%. Você vai ver no mercado, a taxa Selic fecha todo dia muito próximo disso, 12,24 e alguma coisa, 12,25, vai estar muito próximo dos 12,25. Como que o Banco Central define isso? Porque o Banco Central tem o poder de definir essa taxa. Como? Fazendo os negócios, fazendo os leilões no mercado aberto. Então ele entra lá e começa a negociar os títulos. O Banco Central começa a negociar os títulos até fazer essa taxa ficar muito próximo da meta que ele próprio, que o Copom, definiu. Então o Banco Central vai entrar lá, a mesa do Banco Central entra no mercado aberto, ele avisa, vai ter leilão, entra e começa a negociar para ficar muito próximo disso. A meta da Selic, 12,25. E aí, em cada título, ele vai fazer os leilões equivalentes. Na LTN, que é pré-fixada, ele vai chegar muito próximo disso. Na LFT, que é pós-fixada, e na NTN-B, ele começa a negociar para chegar próximo aí do que seria o IPCA mais a taxa que ele está querendo chegar, que é a taxa pré, tá? Digamos, no nosso exemplo, 8,37, ele começa a negociar lá para chegar nessa taxa aí de 8,37. É assim que ele define, tá? Então, quando ele começa a negociar no mercado, ele está definindo o preço do título. Então, se você tem uma NTN-B para vender, você vai vender naquele preço que os leilões lá que o Banco Central faz, vai estar definindo. Você vai vender naquele valor. Tá? Se você estiver comprando também, você vai comprar naquele valor. É assim que é definida a taxa pré de uma NTN-B. Via negociações do Banco Central no mercado aberto e na fórmula dessa fórmula que eu expliquei, tá? Se tivesse cupom, você teria lá os 40 cupons, cada denominador desse 1,0837 elevado à taxa equivalente dos dias que faltam para o pagamento do cupom, ia fazer 40 fluxos desse, mais o principal, mais o cupom no final e trazer. Como você falou que é um título sem cupom, 100% do principal, dividido por 1, no nosso exemplo, 1 mais 0,0837,
elevado a 5.000 e tantos dias dividido por 252. Quando você fechar essa conta, vai dar um percentual, que é o que a gente chama da cotação. Multiplica a cotação pelo VNA projetado, você tem o preço do título. Espero não ter complicado tanto e ter te ajudado. Vamos aqui à próxima. Saudações diretamente de Brasília, prezado professor Kobori Sensei. Gostaria de saber, em sua jornada intelectual em busca de um sistema econômico mais justo para todos, o senhor já se debruçou sobre as ideias do distributismo, também conhecido como distribucionismo ou distributivismo? Quais são as impressões do professor a respeito dessa teoria político-econômica, que foi apresentada como alternativa ao capitalismo e ao socialismo, desenvolvido na virada do século XIX para o século XX e que angariou defensores como o escritor G.K. Chesterton? Forte abraço, Gustavo Nascimento, Brasília, DF. Bem, Gustavo Nascimento, de Brasília, Distrito Federal. Vamos lá. Colocar todo mundo na mesma página. Gustavo, eu já li algum tempo atrás, tá? Já dei uma olhada nessa teoria, mas vou colocar todo mundo na mesma página sobre o que é distributismo, distribucionismo ou distributivismo, né? Do G.K. Chesterton. Que, na realidade, teve um antes, que era o Hilaire Belloc, se não me engano, que lançou essa teoria, e depois, isso, na realidade, vem de teorias cristãs, né? Mas que depois isso foi abraçado como uma teoria. Só explicar. Que era essa alternativa, né? Porque esses autores achavam que o capitalismo concentrava a propriedade na mão de poucas pessoas, né? Eles já previam que a concentração, né? O capitalismo tende à concentração e a propriedade privada ia ser concentrada na mão de poucas pessoas que teriam muito poder econômico e influenciariam o poder político, então não era um sistema viável, era um sistema injusto. E, ao mesmo tempo, eles achavam que o socialismo concentrava toda a propriedade na mão do Estado, né, do poder político. E também achavam que isso teria algum problema. E eles traçaram a teoria do distributismo, que era você distribuir todas as propriedades em pequenas propriedades privadas. Todos teriam pequenas propriedades privadas. Existem várias formas que depois as pessoas estudaram de como isso seria implementado, né? Via incentivos, né, de tributação, de você não permitir que as propriedades continuassem, várias propriedades pequenas distribuídas na mão de toda a sociedade, né? Via tributação, e incentivos, né, contrários, você não permitiria que os pequenos vendessem, né, e essas propriedades começassem a se acumular. Porque, obviamente, a dúvida de todo mundo é o cara pequeno vende para outro e tende à concentração. Mas a teoria que eles desenvolveram e com o tempo era justamente via leis de incentivos ou desincentivos, você desincentivar isso através de tributos, né? E também dos grandes, para eles distribuírem essas propriedades em pequenas propriedades para o resto da sociedade, também teriam incentivos. Então, a teoria era essa, do distributismo, né? De você ter pequenas propriedades na mão de muitas pessoas, né? Para evitar essa concentração que o capitalismo tende a essa concentração. Então, obviamente, você tem que se aprofundar nesses livros, né, do Chesterton e do Belloc para tentar entender como é que isso seria implementado. Eu dei digamos, uma ideia geral. Existem países, eles dizem que existem países nórdicos, né, principalmente lá. Obviamente, são exemplos de países bem menores, né, do que países continentais como o nosso, como outros grandes países. Seria mais fácil de se implementar, e dizem que alguns países nórdicos ali já têm mais ou menos esse modelo, né? Que aí teria uma estrutura política diferente, onde o poder seria concentrado mais na mão das famílias, né, dos pequenos proprietários. O poder político estaria muito mais forte nessas comunidades e nos municípios. Imagina que se fosse um federalismo como é o nosso, né? Então o poder estaria muito mais nos municípios, que depois viria para as federações e depois para a União, se fosse pegar um exemplo do Brasil, né? Então é um sistema interessante que, na realidade, é o cooperativismo, né? Se você pensar bem, as cooperativas meio que já funcionam dessa forma, tá? Como muito dessa teoria começou a ser desenvolvida e as economias eram muito mais agrárias, se você pensar no MST, o MST é isso, né? Uma reforma agrária para as famílias, para várias famílias, e uma grande cooperativa que acaba coordenando tudo isso aí
e dando aí um poder de escala e um poder de negociação. Porque também, quando você pega se pensar nessas pequenas produtividades, você vai falar, mas aí ninguém vai ter escala, não vai ter como competir no mercado, né? Na realidade, o sistema de cooperativas, ele meio que, digamos, tenta resolver uma parte desse problema, né? Quando você tem uma cooperativa que junta todas essas pequenas propriedades, você pode aí superar um pouquinho esse problema de ganhos de escala e ganhos de produtividade, ganhos de custo, né? A gente fez alguns experimentos com fusões e aquisições aqui no interior de São Paulo com clínicas de medicina diagnóstica por imagem, né? Elas não tinham como concorrer com essas grandes redes que começaram a surgir, pelo menos numa parte do tempo em que eu estive à frente desse projeto, a gente tinha um projeto parecido com esse, né? Na realidade, a gente ajudava todas essas clínicas a ter poder de escala, de negociar com fornecedores e negociar com clientes, né? Apesar de todos eles estarem separados, que é o que uma cooperativa faz, tá? Mas também não me aprofundei, não vi, digamos assim, não estudei formas de viabilizar, porque de qualquer maneira tem que ter uma ruptura também no sistema, né? Você consegue implementar isso tendo uma ruptura, porque o poder econômico estabelecido, a elite dominante estabelecida, não vai querer mudar o sistema que está do jeito que está hoje. Então, de alguma forma, é um sistema também que, em algum momento, principalmente em países de dimensões continentais como o do Brasil, teria que haver uma ruptura política, né? Uma ruptura na sociedade para que você conseguisse implementar e mudar o modelo. Okay? Então, não me aprofundei demais, até porque não é uma, digamos assim, não é uma teoria ainda robusta, completa, que você consegue imaginar isso sendo implementado na sociedade, tá ok? Mas não deixa de ser interessante. Para quem tiver interesse, é só procurar aí as obras do Hilary Belloc, se não me engano é esse nome, tá? E o J.K. Chesterton. Espero ter te respondido aí, Gustavo. Forte abraço aí para Brasília. Vamos lá então à próxima. Olá, professor Kobori. Aqui é Fernando de São Paulo. Gostaria de saber por que é dada tanta importância para a taxa básica de juros no controle da inflação. Eu entendo que ela é aumentada com o objetivo de encarecer o crédito para reduzir a demanda por ele e, consequentemente, reduzir o consumo e a inflação. Porém, o Banco Central não poderia reduzir o crédito através do aumento da taxa de depósitos compulsórios? Quais são as outras opções para o Estado reduzir a inflação sem mexer na taxa de juros? Obrigado. Bem, Fernando aqui de São Paulo, capital. Fernando, na realidade, vieram assim, acho que umas 10 ou 15 perguntas com esse mesmo escopo aí do depósito compulsório, tá? Então, deixa eu explicar um pouquinho. Já tem mais de 30 anos, né, que já meio que virou um consenso no mercado, e isso foi comprovado com a crise do subprime, que o Banco Central não controla a moeda, não controla a base monetária, ele controla a taxa de juros, tá? Então, o que estava baseado aí na teoria quantitativa da moeda, que é a quantidade de moeda que define a inflação, ela já foi meio que abandonada. A teoria quantitativa da moeda já está bem ultrapassada, tá? Por que eu estou falando isso? Porque o depósito compulsório, na realidade, ele controla a base monetária, né? Ela diminui o poder de multiplicação do dinheiro do sistema financeiro. Acho que tem vídeos aqui no canal que eu já expliquei sobre isso, né? Então, o que é o depósito compulsório? Digamos, você deposita R$100, a taxa do compulsório está 20, então o banco tem que recolher 20 lá no Banco Central e ele só pode usar os 80 para utilizar ali na intermediação dos produtos dele. Ou seja, se depositou 100, ele tem que depositar 20 no Banco Central e pode usar 80 para criar dinheiro. Então, isso é o que a gente chama de multiplicador bancário. Então, você tem 100 depositado, ele guardou 20 lá no Banco Central, que ele é obrigado, que é o chamado depósito compulsório, ele pega 80 e pode emprestar para mim. E aí eu pego esse 80 e uso e deposito lá, tá lá na minha conta. Ele pode pegar de novo 80% desses 80 e emprestar para outro. Então, é o que a gente chama do poder de multiplicação do dinheiro, multiplicador bancário. Então, você controlar o depósito, a taxa do depósito compulsório, você na realidade controla a capacidade do sistema financeiro multiplicar o dinheiro. Então, isso basicamente é base monetária. Então, mexer na taxa do depósito compulsório, ele está tentando controlar a base monetária. Como eu disse anteriormente, já está comprovado que o Banco Central não consegue controlar a base monetária, ele consegue controlar a taxa de juros. E aí é teoria econômica, tá? Porque, na realidade, taxa de juros é o preço do dinheiro. Então, o que a gente está tentando dizer é o Banco Central consegue definir o preço do dinheiro. Base monetária é quantidade, tá? Então, quantidade é uma coisa endógena do preço. Então, se você controla o preço, você define a quantidade, né? Então, se você não consegue controlar o preço e a quantidade ao mesmo tempo.
Se você controla a quantidade, você não consegue definir o preço. Então é por isso que na teoria econômica, obviamente estou simplificando bastante, né? A teoria econômica está dizendo que a quantidade é um fator endógeno ao preço. Taxa de juros é o preço do dinheiro. Então, o Banco Central consegue controlar o preço do dinheiro. Ao controlar o preço do dinheiro, ele consegue controlar a quantidade. Isso já foi provado empiricamente, né? Novamente, voltando, que a crise do subprime foi justamente isso, né? O Banco Central americano injetou trilhões e trilhões de dólares na economia e não gerou inflação. Ele aumentou e muito a base monetária e não gerou inflação. E a gente entra em vários detalhes, depende do ciclo econômico. É igual você injetar dinheiro na economia, não necessariamente ele gera inflação. Tem muita gente aí, principalmente de internet, que acha que é assim, né? E vai contra. Porque não adianta, se eu injetar dinheiro, ele não gera inflação. Gera inflação se esse dinheiro for usado, for gasto, né? Então, o que aconteceu na crise subprime? Muito dinheiro foi injetado, mas esse dinheiro foi entesourado, né? Foi encarteirado, foi investido em ativo financeiro, foi guardado, foi feito um monte de coisa e não gerou inflação, né? Por quê? Porque o que gera inflação não é a injeção de dinheiro, é o gasto dele. É o gasto que gera inflação. Então, vocês entenderam exatamente, né? Se você ter o dinheiro e está no seu bolso, não vai gerar inflação. Só vai gerar inflação se tirar do bolso e gastar. Então, por isso que já está meio que bem ultrapassada essa teoria quantitativa da moeda e também quase todos os bancos centrais do planeta sabem que ele controla a taxa de juros e não a quantidade de moeda. Então é por isso que ninguém cogita esse negócio de mexer no depósito compulsório, tá? Porque ele vai controlar a quantidade através da taxa de juros. Quantidade de crédito injetar na economia. Como eu disse, eu estou simplificando bastante essa teoria econômica. Pode-se ler bastante sobre isso, mas é basicamente isso, né? Você tem, como qualquer bem, você tem preço e quantidade. Acho que até na primeira pergunta a gente estava falando sobre isso, né? Sobre dado o preço da demanda. Então, qualquer bem eu tenho preço e quantidade. Se eu controlo o preço, eu controlo a quantidade. E o inverso não é verdadeiro. Se eu controlar a quantidade, o preço eu não consigo definir. Esse preço vai ficar oscilando, mas eu estou controlando só a quantidade. O preço do dinheiro, que é a taxa de juros, eu consigo controlar. E ao controlar o preço, eu controlo a quantidade. E quando eu controlo a quantidade, justamente a quantidade de crédito que está na economia, que vai pressionar a demanda agregada. Tá ok? Basicamente é isso. Bem, pessoal, esse episódio fica por aqui. Espero ter atendido a expectativa de todos vocês. Lembrem-se, quinta-feira, 16 de janeiro, às 19h30, estarei no Critique Podcast ao vivo. Espero todos vocês lá. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 11 955500005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala e gravando de locais silenciosos. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. Caso você goste, clique no like e não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.